Olá, turminha, bom dia. Hoje nós iremos ter aula de português e aula de história. Para iniciar nossa aula de português, vocês irão pegar o livro de vocês de português e abram na página 124. Na página 124 tem o textinho Carolina e a Estrela. Vocês irão ler esse textinho da página 124 e irão responder a interpretação da página 125, 126 e 127, certo? Terminando de responder, tira foto e manda para a tia. Agora a tia vai explicar para vocês a aula de história. Na nossa aula de história, nós iremos aprender um pouquinho sobre a escola. Já estudamos esse conteúdo em geografia na primeira unidade. Nessa unidade, nós iremos fazer mais uma revisão em história. Para começar, vocês pegam o livrinho de vocês de história e abram o livro de vocês na página 78. Na página 78 tem um textinho falando sobre a escola. A escola. Todo dia na escola, a professora, o professor, a gente aprende a brincar muito com desenho, tinta e cola. Meus amigos tão queridos fazem farra, fazem fila, o Paulinho, o Pedrão, a Patrícia e a Priscila. Quando chega o recreio, tudo vira brincadeira. Como bolo, tomo suco, que vem dentro da lancheira. Quando toca o sinal, nossa aula chega ao fim. Até amanhã, amiguinhos, não se esqueçam, não de mim. Esse textinho tá falando tudo que esse menino faz na escola. Tudo que ele faz na escola é igual ou é diferente de vocês? Quando nós estávamos na sala de aula, o que acontecia na sala de aula era igual o que acontece com o menino do textinho ou era diferente? A escola é um local onde aprendemos várias coisas, dentre elas escrever e ler. E na escola onde formamos amigos que podem durar por toda a vida. Dependendo do local onde a escola está situada, ela pode ser urbana ou rural. As escolas que estão situadas na zona rural, na fazenda, é escola rural. As escolas que estão na cidade é escolas urbana. Vocês irão responder a atividade da página 74, 75. Desculpa, a tia tá falando a página do livro dela. Página 79, 80 e 81. Certo? Repetindo. Atividade da página 79, 80 e 81. Agora a tia vai explicar para vocês a escola ao longo do tempo. Quais foram as mudanças que foi acontecendo ao longo do tempo? A escola é o segundo grupo social do ser humano. Antes dela vem a família. Então, antes da criança ir para a escola, ela faz parte do grupo social que é a família. Depois da família vem a escola. Então, a escola é o segundo grupo social do ser humano. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédio como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Então, antes não existia os prédios como hoje, as escolas. As crianças estudavam na casa do professor, estudava debaixo de árvores e muitas vezes estudava dentro da igreja. Houve um tempo em que só existia escola para meninos, prestem atenção. Então, as meninas não tinham o direito de estudar. Só quem tinha o direito de ir para a escola, de aprender, eram os meninos. E esses eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito de estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas das casas. Observe bem, as crianças que não tinham dinheiro, que eram de família pobre, não tinham direito de estudar. Só quem tinha direito de estudar eram os meninos e esses meninos tinham que ser de família rica. Na página 83. Imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argila
pedaços de madeira. O que é placa de argila? Argila é barro, aquele barro mole. Então, não tinha folha, não tinha papel. Eles escreviam em argila ou pedaços de madeira. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usavam-se penas de árvores que era mergulhada em tintas para escrever em pele de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. O que é pergaminhos? O pergaminhos é uma folha que era feita de pele de animal. Esse animal, especificamente carneiro e cabra. E o papyrus era uma folha, uma planta. Aí dessa planta era feito essa folha. Essas folhas não eram igual as folhas de hoje, eram umas folhas diferentes. Observe para vocês verem o desenho, que essas folhas, elas eram amareladas, parecia folhas velhas. Não essa folha branca que nós usamos hoje do livro, do caderno, folha de ofício, era diferente. Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta. Anos depois, surgiram as máquinas de escrever. Então, antigamente, não tinha as máquinas de escrever, como hoje tem. Aí, depois foi surgiu o mimeógrafo, surgiu a máquina de escrever, que é essa máquina aqui, ó, que tia está mostrando para vocês, tá vendo? Essa máquina era uma máquina de escrever. Colocava a folha aqui, aí ia teclando as letras e aí ia saindo a folha com as letras. Hoje já é diferente, já tem o computador e é usado também a impressora para imprimir as atividades, as avaliações, os livros. Página 84. Atualmente, grande parte das máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração, como vocês estão observando aí na imagem. Hoje, caderno e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é o eucalipto. Mas nos dias atuais, com a conscientização e o respeito à natureza, muitas dessas árvores são de florestamento. Então, hoje, as folhas que são usadas nos cadernos, nos livros, elas são fabricadas, tiradas de árvore. E uma das árvores que é mais usada é o eucalipto. Página 85. Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochilar na sala de aula, por não decorar a tabuada, por brigar com amiguinhos, por sujar roupa de várias outras coisas. Então, antigamente, quando o aluno ele não fazia as tarefas de casa, ele chegava na escola com a tarefa sem fazer, ou se ele brigasse com o coleguinha, se ele respondesse o professor, se ele não decorasse a tabuada, o que acontecia? Esse aluno, ele era castigado. O professor, ele dava um castigo para esse aluno. Os professores eram muito rígidos, bravos, e não ouvia as opiniões dos alunos. Então, só o professor falava. O aluno, ele não tinha direito de defesa. Ele não podia se defender. Às vezes, se acontecesse alguma coisa e ele chegasse na sala com a tarefinha sem fazer, o professor nem queria explicação, nem queria saber por que ele não fez a tarefinha. E já ia logo o quê? Gritando com ele e colocava de castigo. Não ouvia a opinião dos alunos, que tinha medo deles por isso. Então, o aluno, ele tinha medo do professor. Os alunos de antigamente não tinham essa aproximação que hoje vocês têm com o professor, de chegar, de brincar, de dar risada, de abraçar, de sentar no colo. Antigamente não existia isso, porque o professor era rígido. Ele era a autoridade máxima na sala de aula. Só ele falava. E o aluno, ele tinha que ouvir, e ouvir calado. Os professores usavam os instrumentos de castigo chamado palmatória. O que é a palmatória? A palmatória era um pedaço de madeira que eles faziam, tinha igual uma colher, e na ponta tinha uma bola redonda de madeira. E aí eles usavam
esse objeto para castigar o aluno. Pegava a mão do aluno e arrumava essa palmatória. Tia Lene já passou por isso quando estudava, principalmente quando ia tomar a tabuada. Pegava a mão e ia fazendo a tabuada. Se não acertasse, a professora arrumava a palmatória na mão. E com ele batia na palma das suas mãos dos alunos que fizesse algo errado. Havia ainda muitas outras formas para repreender e para castigar os alunos, tais como ficar de pé atrás da porta ou olhando para a parede, copiar 100 frases determinadas pelo professor, o professor ia ditando, ele tinha que copiar. Tipo, devo fazer a lição, não devo desobedecer a professora, ficar de joelho em grãos de milho ou feijão. Então, esses eram os castigos que os alunos recebiam se caso desobedecesse o professor. Aí você imagina aí o aluno ficar em pé dentro da sala enquanto todos os coleguinhas estão estudando e o aluno tinha que ficar lá em pé virado para a parede, ou em pé atrás da porta, ou ficava de joelho em cima de caroço de milho ou caroço de feijão. A escola passou por transformação ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Observam aí para vocês verem. Quais são esses espaços específicos? Foram criados os prédios, a sala de aula, a biblioteca, a cantina, sala de informática. A imagem abaixo mostra escolas em tempos diferentes. Você vê alguma diferença entre elas? Aí vocês observam aí a diferença entre essas duas imagens, a escola de antigamente e a escola de hoje. Cada escola tem sua história, sua arquitetura, sua característica, seu funcionamento. Existem prédios grandes e prédios pequenos. Escolas que são construções térrea, outras que funcionam em prédios de mais de um andar. Como é o caso da nossa escola. A nossa escola, ela tem 2 andares, que tem os meninos que estudam na parte de baixo e vocês estudam na parte de cima. Então, a escola de vocês é um prédio. E tem aquelas escolas que é só na parte térrea, que não tem, só é um andar, não tem nada, outra parte de cima, só uma mesmo na terra. Outras, além das construções, existem diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais. Observa. Vocês observam nessa imagem aí a diferença entre essa sala de aula que era antiga e a sala de aula atual. Na sala de aula antiga temos diferença na cor, nas cadeiras. Olha como eram as cadeiras de antigamente. E hoje já é diferente, a cor é mais clara, as cadeiras, cada aluno senta em uma cadeira. E antigamente não, as cadeiras sentavam 2 alunos. Agora vocês irão responder a atividade da página 88, 89, só essa, 88 e 89. Terminando de responder a atividade, vocês tiram foto e mandam para a tia Lene, tá bom? Não esqueçam de estudar a tabuada, que amanhã a tia vai tomar a tabuada. Na semana passada teve alguns alunos que não tinham estudado a tabuada e tia não tomou. Mas nessa semana a tia vai estar tomando a tabuada. Lembrando, essa tabuada está valendo nota. Todas as atividades que vocês estão fazendo, tia está avaliando. Então, por isso que é bom tirar foto e mandar, para a tia ter certeza que vocês estão fazendo, tá bom? Aí tia só vai lá no nome e coloca um ok. Beijos e até amanhã.